Hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho de um projeto de uma casa que ficou belíssima e eu quero mostrar para vocês um pouco dos detalhes de como que a gente fez o planejamento desse projeto, porque se tu tá pensando em construir, muito provavelmente várias dessas dicas vão ser bem úteis para ti. Então, vem comigo. Para resumir um pouquinho aqui do terreno para vocês, nesse caso a gente tem uma testada em comum com o vizinho e a gente tem duas esquinas, sendo que essa aqui é a rua principal de acesso da casa. Então aqui a gente tem toda a parte de fundos e justamente por a gente ter um terreno todo de esquina aqui, com duas esquinas, a gente não pode fazer muro aqui nessa parte de trás. Então a gente precisa trabalhar com um caráter mais vegetação e a ideia é que a parte da frente a gente sempre trabalhe uma coisa um pouco mais privativa. Para quê? Para que os vizinhos não fiquem olhando, né, o que está acontecendo dentro da casa. E nos fundos, então, toda essa fachada, né, de fundos e um pouco mais lateral, a gente pode trabalhá-la um pouco mais aberta, porque aí fica uma coisa mais privativa. Então, virei aqui a planta para mostrar um pouquinho mais para vocês do aproveitamento. Como comentei com vocês, aqui a gente tem, então, essa fachada de acesso um pouquinho mais privativa. E como que a gente fez a setorização do andar térreo da casa? Deixamos a parte de serviço toda na lateral. Então isso é bastante interessante quando tu estiver pensando de fazer o planejamento da tua casa. Onde a gente tem a fachada aqui, a gente tem essa divisão aqui com o vizinho. É legal que a gente deixe mais voltada a parte de serviço, porque a gente nessa parte de serviço vai ter mais portas, janelas de banheiro, né, acessos que não são tão importantes. Então é melhor que fique uma coisa mais privativa mesmo. Então aqui a gente deixou toda a parte de serviço localizada contra o vizinho. Deixamos um estar, né, uma parte um pouco mais receptiva voltada para essa frente da casa junto com a circulação, mas basicamente aqui o que nós fizemos também foi centralizar a área de convivência. Então toda a nossa parte social da casa está mais centralizada no terreno, justamente para que a gente tenha esse melhor aproveitamento da integração com a parte externa, né, dessa integração com a parte de jardim. E aqui também o que nós trabalhamos foi uma pequena área íntima nessa lateral, que também está bem distante da área de serviço. Isso é interessante de a gente observar, e nesse caso aqui vai ser um quarto de hóspedes no térreo, que eu recomendo que tu tenha, se não for possível fazer um quarto de hóspedes, alguma sala que eventualmente possa ser transformada, porque a gente nunca sabe se no futuro não precisa transformar isso num dormitório térreo, alguma coisa assim, alguém com dificuldade de locomoção. Então é interessante se a gente puder ter. Nesse caso aqui, a gente já tem uma casa com um dormitório pensado na parte do térreo, que também fica aqui junto com o hall, mas com um acesso também um pouquinho mais privativo, né? Então a gente vai ter aqui uma divisão entre o hall de entrada e o acesso um pouco mais privativo. Outra coisa legal que a gente fez aqui também, agora já pensando um pouco mais em fachada, foi valorizar esse acesso de esquina com o hall de entrada, né? Então aqui nós temos a esquina principal da casa e nós valorizamos o acesso aqui e deixamos também o acesso de serviço, né, de carros aqui nessa outra lateral. Então também fica uma coisa mais privativa. Falando um pouco mais desses acessos também, é muito interessante a gente fazer um acesso de serviço para poder entrar com as compras, aquelas coisas maiores, e a gente já fazer um acesso mais direto aqui para a área social também, para a gente ter tanto um acesso mais privativo, quanto a pessoa que já quer chegar e subir direto aqui para a parte dos quartos também já vai ter esse acesso. Então isso funciona muito bem também. Então aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor também, a gente tem uma planta baixa já mais contextualizando esse uso da casa. Então aqui a gente tem a parte principal construída e aqui como complemento a gente tem um estar externo também que a gente trabalhou junto com a parte de paisagismo. Então a nossa parte principal de uso da área social vai ser esse centro, tá diretamente ligado aqui com a área da piscina e que também está integrado aqui nesse L, né, na verdade, desse uso social. Então a gente tem aqui tanto essa parte integrada com o paisagismo desse estar externo e tudo relacionado bem com o ambiente verde, né, e com a área externa que fica muito bonito. Falando agora um pouquinho de fachada, então, lembram do hall que a gente fez a marcação da esquina? Aqui nós criamos um pórtico para a gente fazer essa marcação da esquina mesmo, e onde a gente tem o hall de entrada, a gente criou umas barras aqui para valorizar com esse concreto armado ripado, que eu acho que fica extremamente delicado. Eu não gosto muito do concreto armado com aquelas placas grandes. Eu prefiro quando a gente tem essa marcação das ripas bem fininhas, eu acho mais elegante. Uma coisa que gosto muito também para estética residencial aqui, particularmente falando, é a marcação horizontal. Por quê? Porque essa marcação horizontal, ela tira a cara de shopping, né? Quando shopping de prédio comercial, a gente dá prioridade para as marcações verticais. Quando
quando a gente tem essa marcação horizontal, isso nos traz mais a noção de escala, né, da escala humana, que é essa escala de pé direito, né, que é onde a gente tem essa marcação do mobiliário. Isso nos deixa mais confortável, isso faz com que tenha menos essa sensação de imponência e nos traga um pouco mais essa sensação de conforto. Então aqui a gente trouxe essa marcação horizontal, tanto na parte do térreo quanto aqui na parte superior também. Fica muito bonito, fica muito leve e justamente por isso a gente trouxe as platibandas do telhado também recuadas aqui na parte de cima em relação a essa laje da marcação horizontal. Gosto muito disso para a parte residencial. A composição, né, de arquitetura com iluminação é muito importante porque a casa ela precisa brilhar, né, quando a gente tá durante a noite, ela precisa estar bem iluminada também e em composição harmoniosa também com a parte de paisagismo. Então, aqui para vocês entenderem um pouquinho mais também de como que a gente fez o projeto luminotécnico. E uma coisa que eu acho muito legal é nessa fachada da frente a gente não trabalhar com grandes panos de vidro que a gente tenha visual para que tá acontecendo dentro da casa, né? Então, aqui no caso a gente trabalhou com um brise para ter essa iluminação natural da escada, né? Então aqui a gente tem a escada que vai para o segundo pavimento. Então a gente tem essa marcação da escada que tem a ocupação, né, dos dois pavimentos. A gente marca aqui com o brise, mas ao mesmo tempo traz uma privacidade para não ficar enxergando também as pessoas dentro de casa, né? E aqui, mesmo onde a gente tem vidro, a gente tá trabalhando também mais com cortinas. E mesmo aqui, por exemplo, que a gente tem uma sala de TV, trabalhamos com uma iluminação natural mais lateral e esse centro um pouquinho mais fechadinho. Então, realmente, uma casa bastante privativa na fachada frontal. E aí vem a parte dos fundos. Vamos chegar lá. Aqui a gente tem o acesso principal da casa. E aí, nos fundos, realmente, é onde que a gente vai ter uma casa mais aberta, onde que a gente vai ter mais esquadrias, onde que a gente vai ter mais essa interação do ambiente interno com a parte externa. Então, uma coisa bem legal aqui nós criamos esse ambiente lá dentro, né, que é toda a parte do gourmet. Depois a gente vai ter projetos de interiores também. A gente tem uma área coberta aberta e a gente tem a área aberta descoberta, né? Então, é interessante também, principalmente em regiões mais quentes, a gente trabalhar com essas três opções. Então, a área interna ela pode ser completamente climatizada. A gente tem a área coberta aberta, que vai fazer essa interação com a parte externa, que é totalmente descoberta. É bastante interessante isso, porque nos traz uma dinâmica legal de uso em situações diferentes. Nesse caso aqui também, a gente optou por fazer um estar coberto com um sombreamento, mas que a gente realmente vai ter esse caráter bem de ambiente externo mesmo. A gente decidiu trabalhar com esse pergolado que circunda aqui toda a área dos fundos da casa e faz esse acabamento lateral também. Então a gente cria um estar bastante acolhedor aqui na parte externa, que tem também essa integração aqui com a parte de área gourmet, então fica bastante interessante, interage também com a cozinha, mas a gente consegue criar ambientes de permanência e também esse estar aqui, justamente por a gente trabalhar ele só com mobiliários e móveis, ele também se torna uma coisa bastante flexível de a gente estar trabalhando com momentos diferentes, né? Então, eu quero fazer um evento, quero tirar todo esse mobiliário móvel, quero fazer uma disposição diferente aqui, então a gente também tem essa flexibilidade que é bastante interessante. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Me deixem saber aqui nos comentários se tu curte esse formato de conteúdo, já deixa o teu like também. Se tiver sugestões de vídeos, também me deixe saber, que eu vou adorar trazer os conteúdos que vocês gostam. Enquanto isso, vou deixar passando aqui mais umas fotinhas dessa casa pra vocês verem como que ela vai ficar. E, bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me encontrem aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.